E eu quero voltar num tema que a mim é muito caro, que é a questão da terceirização. A verdade é que tem muita gente falando de terceirização sem saber o que é terceirização. Quando eu comecei no movimento sindical na década de 80, a gente chamava de sublocação de mão de obra. Foi uma modalidade pensada na Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que tem que ter economia de guerra, tem que produzir rápido. Depois foi transplantada para o Brasil em 1968. A Junta Militar Brasileira criou esse sistema, tanto o sistema da ditadura, que é a contratação de trabalhadores terceirizados por 90 dias, e não mais que 90 dias. E aí, de tanto que a gente lutou, a gente terminou legalizando algumas, tipo os vigilantes. Os vigilantes podem trabalhar já legalizados, trabalhadores de limpeza, e os demais continuar na ilegalidade. Em 98, no governo Fernando Henrique, foi criado um projeto, que é um projeto absurdo, votado no Senado Federal. A composição do Senado naquele tempo, da composição do Senado, 29 já morreram. Eles agora desenterraram o projeto lá do cemitério, né? E botaram para votar no plenário da Câmara Federal. E agora vai a sanção do golpista. Todos os homens e mulheres de bom senso desse país são contra. A terceirização sem limite destrói esse país. E eles fizeram pior do que a ditadura militar, porque eles ampliaram a contratação temporária de 90 dias para 9 meses. 9 meses. Esse trabalhador vai trabalhar 9 meses, depois ele vai demitido, vai ficar 3 meses fora, em seguida ele poderá arrumar outro para trabalhar mais 9 meses. Não vai ter férias nunca. Não vai ter fundo de garantia depositado. Não vai ter nada. E terceirizando, e em alguns casos vai ser quarteirizado, a atividade fim. Vamos pegar aqui o exemplo da Câmara Legislativa. Qual é a atividade fim da Câmara Legislativa? Produzir leis. Quem são os servidores diretos disso aqui? Os assessores parlamentares concursados, as taquígrafas que estão aqui, enfim, esse quadro todo. Vocês que estão escrevendo aqui nesse momento, se esse maldito projeto prosperar e virar lei, poderá, no futuro, dependendo da direção que tiver na Câmara Legislativa, contratar taquígrafos terceirizados. Vai ter uma empresa para fornecer taquígrafos para a Câmara. Com um salário desgraçado, de fome o salário. Sem nenhuma garantia. Sem direito nenhum. É possível que, num banco, por exemplo, a única atividade direta seja o gerente do banco. Restando todo mundo terceirizado. Uma grande loja, você vai ter o gerente da loja, de confiança do dono, do conglomerado, dono daquele, e todos os outros terceirizados. É um absurdo, gente. É um negócio realmente criminoso, que parece que o Brasil não acordou para isso ainda. Isso não diz respeito a faxineira, o vigilante, não, diz respeito ao conjunto dos trabalhadores. Inclusive os que têm emprego direto hoje. Até porque tem mais um lance. A terceirização não entra na LRF, tanto pode contratar o tanto que quiser. Você vai ter no hospital todo mundo terceirizado, inclusive os médicos. É o fim. Portanto, não está se falando aqui de atacar a legislação, a CLT de 73 anos, uma senhora muito atual ainda. Está se falando de destruição. Está se falando de regredir a época da escravidão. Sendo que, naquele tempo, os escravos eram melhor tratados do que o empregado terceirizado, porque os senhores dos engenhos, o dono dos escravos, tinha que manter ele
com saúde, tinha que até alimentar para poder vender para outro, né? E o trabalhador terceirizado, quando eles jogam onde? Na fila do INSS. É peça de reposição fácil. Então, eu vou insistir nisso para ver se a gente abre a cabeça dos trabalhadores e ver que está todo mundo ameaçado. Os professores que estão dando aula têm que tratar disso com os alunos. Já ouço, minha filha mesmo é estudante de Direito, e ela me falando que a professora da faculdade que ela estuda estava dando um exemplo e chamando a atenção deles. É importante que todo mundo que tem a mínima possibilidade de esclarecer, esclareça e chama atenção para o que está acontecendo. O que me anima é que ainda tem, graças a Deus, alguns homens sensatos na política brasileira. Ontem eu conversei com um empresário, que eu conheço eles antes dele estar na política. Ele era presidente do Sindicato das Empresas e eu presidente do Sindicato dos Vigilantes, que é o senador Eunício de Oliveira, que hoje é presidente do Senado. E ele é proprietário de empresas terceirizadas. Ele me dizia: Chico, eu estou contra, do jeito que está colocado. Sou contra, porque eu conheço essa realidade. E me disse mais. E aí eu sugeri para ele, pedi, ele me disse que teria uma reunião com o senador Paulo Paim, para os dois, Paim representando os trabalhadores e ele, com a visão empresarial que ele tem, chegar num texto que seja minimamente aceitável do ponto de vista do ser humano. Portanto, eu estou muito preocupado com essa realidade e não vejo outro caminho, a não ser as ruas, as praças, as avenidas, os bares, as igrejas, tudo ocupado pelos trabalhadores para acabar, barrar com esse retrocesso. Muito obrigado, presidente.